Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BPRO. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai aprender a criar um simulador de investimentos do zero com o Power BI de maneira muito simples, muito fácil para você ter uma ferramenta aí que vai além de só analisar e visualizar dados, mas também utilizar uma ferramenta para criar aí uma coisa muito bacana com o Power BI e fazer simulações de investimentos de maneira muito simples. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal da Academia BPRO para não ficar por fora de nenhum dos novos conteúdos. Então eu estou com o Power BI aqui aberto para a gente começar a criar o nosso simulador de investimentos do zero no Power BI de maneira bem simples e bem fácil. A gente vai ver que as fórmulas que a gente vai usar aqui são bem tranquilas, a gente não vai ter que quebrar a cabeça aqui, a gente vai conseguir fazer isso de maneira bem rápida no Power BI. Para a gente criar um simulador de investimentos, a primeira coisa que a gente precisa é ter os campos onde o usuário vai informar ali os parâmetros do investimento. Qual o saldo inicial, quanto ele está aportando ali por mês, qual o valor da taxa de juros e qual o tempo investido. Então a gente vai criar esses parâmetros aqui para o usuário poder informar aqui no Power BI de maneira muito fácil. E para a gente fazer isso aqui, a gente vai lá na guia de modelagem e a gente tem a função de novo parâmetro aqui. E a gente vai escolher aqui intervalo numérico e eu já vou te explicar o que são esses parâmetros no Power BI. Então, para a gente começar de maneira bem simples, eu vou começar aqui dando o nome desse parâmetro de saldo inicial, que vai ser o valor ali que o cara começa no investimento, o valor que ele já tinha em conta ali antes dele começar a rentabilizar o investimento ali. Esse valor vai ser um número inteiro e aqui eu vou escolher qual é o valor mínimo que ele pode escolher, qual é o valor máximo. Então, vou colocar aqui o valor mínimo de 0 mesmo, vou colocar o máximo de 100 mil. E aqui a gente tem a função de incrementar. Incrementar, basicamente, esses parâmetros que a gente vai criar, o Power BI vai criar uma tabela para a gente com uma única coluna e com intervalo aqui de valores entre esse mínimo e máximo que a gente escolheu. Esse incrementar é de quanto em quanto ele vai pular. Se você tem uma lista com vários valores, ele vai ficar muito grande. Isso pode gerar algumas dificuldades de cálculo do Power BI, até porque essa tabela toda ela vai ser calculada automaticamente. Então eu sugiro que sempre que você tiver aqui um intervalo muito grande de valores, quando você estiver criando um parâmetro, você incremente aqui de 100 em 100, de 50 em 50, você pode ir testando para ver ali o que funciona melhor. Eu vou colocar aqui de 100 em 100 porque eu sei que não vai dar nenhum problema. Então já criamos aqui o nosso parâmetro inicial, só para a gente dar uma conferida aqui na nossa tabela. Basicamente a gente tem aqui uma tabela começando do zero, indo até 100 mil e pulando de 100 em 100 aqui para cada linha. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui para taxa de juros, então eu vou chamar aqui de taxa de juros. A taxa de juros já vai ser um pouquinho diferente, vai ser um número decimal, então eu vou começar em 0 e vou terminar em 1, que já fica ali de 0 a 100%, a gente poderia até deixar menos que isso, mas eu vou colocar aqui entre 0 e 1, e o incremento vai ser de 0,00,5, então ele vai começar ali, ele vai ali de meio e meio por cento. Se eu quisesse botar de 1 em 1%, eu também poderia colocar aqui, eu vou botar de meio e meio para ficar mais fácil para a gente. E vou colocar aqui criar. Então, taxa de juros já está aqui para a gente também. Na taxa de juros, a gente consegue ver aqui que a gente já consegue selecionar os valores aqui, mas na taxa de juros eu também tenho que colocar esse valor em percentual. Então, vou selecionar aqui a coluna de taxa de juros, vou vir aqui no meu painel de formatação e vou mudar ele para percentual, que já fica bem mais legal aqui para a gente. Vamos lá criar o próximo parâmetro, que vai ser o nosso valor de aporte mensal. Então, vou dar o nome aqui de aporte mensal, número inteiro, o mínimo vai ser 0, o máximo eu vou colocar como 10 mil e vou incrementar aqui de 50 em 50. Já temos o nosso valor do nosso aporte aqui. E para fecharmos, a gente vai pegar a quantidade de meses investidos nesse investimento ali. Então, a gente vai criar aqui mais um parâmetro e para pegar a quantidade de meses, a gente vai precisar de dois parâmetros diferentes. E agora é muito importante, porque a gente vai fazer alguns truques aqui para
fazer a funcionalidade de tempo funcionar bem. Então eu vou precisar primeiro de dois parâmetros com os mesmos valores para conseguir criar a funcionalidade de tempo aqui. Então o primeiro eu vou chamar de meses investidos. Vou colocar aqui, ó, vai começar de 0 e vai ter até 360 meses, já é um período bom aí, de 30 anos para investir. Vou colocar aqui 1 e o primeiro parâmetro foi criado corretamente. Agora eu vou criar um outro parâmetro igualzinho a esse, tá? Então um novo parâmetro, intervalo numérico, só que eu vou chamar ele aqui de tempo investido. Nesse aqui a gente não precisa marcar essa caixinha aqui de adicionar a segmentação a essa página. Eu só preciso dessa tabela aqui, porque a gente vai utilizar essas duas tabelas em conjuntas para criar a funcionalidade do nosso gráfico. Então eu vou criar aqui um gráfico de linha no meu dashboard e vou começar a adicionar os meus parâmetros. Primeira coisa, eu vou ter o tempo investido aqui, então eu tenho o tempo aqui no meu eixo X, ele já vai começar a aparecer alguma coisa aqui. E para a gente ter o saldo ali, o valor investido que a gente teve ao longo do tempo, eu preciso pegar o valor do aporte mensal vezes a quantidade de meses que eu tenho investido. Então cada mês eu estou colocando esse valor aqui, mais o meu saldo inicial, que é o valor que eu comecei lá no início. Então esse cálculo aqui é muito fácil para a gente. Você pode escolher qualquer uma dessas tabelas aqui para fazer essa medida, tá? Eu vou escolher a saldo inicial aqui, mas você pode escolher qualquer uma delas. Então você vai lá em nova medida e aqui eu vou chamar de valor investido. Como eu disse, esse cálculo para a gente fazer é bem simples. A gente vai pegar o saldo inicial e toda vez que a gente cria parâmetros no Power BI, ele automaticamente já cria para a gente aqui uma medida com o valor que está selecionado em cada uma dessas caixinhas. Então fica fácil para a gente conseguir utilizar isso aqui ao nosso favor. Então vai ser o valor do saldo inicial mais o aporte mensal vezes a quantidade de meses investidos. Só que aqui eu vou utilizar a minha coluna, o meu valor de tempo investido. E eu já vou te mostrar por que a gente vai utilizar isso. Terminei minha fórmula, eu posso trazer ela para o gráfico aqui e a gente vai ver que já está funcionando muito bem ela aqui. Então já está calculando aqui, se eu começar com 18 mil e investindo aqui um aporte mensal por 350, no final do meu período lá eu vou ter esse valor final aqui. O problema é que aqui eu estou sinalizando que eu quero investir por 18 meses. Por que aqui embaixo ele está trazendo aqui os 360 meses que eu defini lá no meu parâmetro? É porque eu preciso utilizar esse parâmetro aqui para filtrar esse gráfico. E se eu usasse esse aqui direto, ele não ia trazer o valor correto. Se a gente tentasse usar diretamente aqui a coluna de meses investidos, ele ia ficar dessa forma, ele só ia calcular o valor para aquela quantidade de meses e não ia mostrar a evolução ao longo do tempo. Para isso que a gente criou duas tabelas lá no início para criar essa funcionalidade aqui. Mas como é que eu adapto esse gráfico aqui de baixo para pegar somente os 18 meses aqui? A gente vai modificar um pouquinho a nossa fórmula aqui. Eu vou dar um espaço só para ela ficar mais bonitinha aqui, tá? Então para você dar um espaço aqui nas fórmulas, só apertar Shift e Enter. Vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. E o que a gente vai fazer aqui é utilizar a fórmula MaxX. Isso é só para a gente conseguir filtrar a tabela de tempo, tá? Para pegar só os meses que estão selecionados. Então a gente vai filtrar a tabela de tempo. Então para isso eu vou colocar uma fórmula filter aqui. Vou colocar aqui a minha tabela de tempo, vírgula, e aqui eu quero que o tempo seja menor ou igual ao valor de meses que está selecionado. E é só isso aqui que a gente precisa fazer, filtrar a tabela de tempo em relação à tabela de meses ali que a gente tinha criado. Depois disso aqui, só colocar um vírgula e só colocar um parênteses aqui no final para fechar essa fórmula. E está pronto o nosso cálculo. Agora ele está adaptando corretamente aqui a quantidade de meses. Então se eu aumentar aqui, se eu diminuir, ele vai trazer exatamente o valor investido por período. Então a gente já tem um simulador quase 100% funcionando aqui no Power BI. Uma última coisa que a gente precisa é ter o valor retornado ali do investimento, tá? Então a gente
tem um valor investido já. E agora a gente vai criar o cálculo do montante acumulado. Então eu vou criar uma nova medida aqui. Vou chamar de montante acumulado. E para isso a gente vai utilizar uma fórmula de investimentos aqui no Power BI, que é a fórmula valor futuro, que é esse FV de Future Value. E para a gente utilizar essa fórmula, a gente basicamente tem que informar os parâmetros que a gente já tinha criado aqui em cima. Então a gente vai colocar aqui primeiro a taxa, depois a quantidade de períodos, o valor de pagamento, que é o meu valor de aporte ali, e o valor presente, que é basicamente o meu saldo inicial no Power BI. E o tipo eu vou explicando um pouquinho mais para frente na fórmula. Então a taxa aqui é o meu valor de taxa, o número de períodos vai ser o meu valor do tempo investido, o número de pagamentos, aqui eu preciso colocar esse valor negativo, porque ele considera esse pagamento como se fosse um desembolso seu para o investimento. Então você tem que colocar um menuzinho aqui para garantir que esse valor fique negativo, tá? Se você colocar positivo, ele vai inverter o sinal final da fórmula e vai trazer o valor aqui embaixo negativo. Então coloca aqui sempre negativo, tanto para o aporte mensal, quanto também o valor presente ali, saldo inicial. E por último, tipo é se você quer que comece se ele começa a rentabilizar no começo do investimento, e aí para isso você informa 0 aqui, ou se você quer que ele comece a rentabilizar depois de um mês. Então você fez o aporte, depois de um mês começou a contar a taxa de juros. Esse 0 e 1 é só para isso, você não precisa colocar esse parâmetro, ele já vai rentabilizar normal ali a partir do começo do investimento. Mas se você quiser mudar isso para rentabilizar só depois do primeiro mês, então investir um valor agora, passou um mês e aí depois começa a contar a taxa de juros. Aí você vem aqui e coloca 1, você vê que o valor final vai mudar ali, tá? Então a gente pode deixar exatamente assim. O que a gente vai precisar fazer agora também é fazer aqui o filtro, senão ele vai trazer aqui de novo para os 400 meses que a gente tem. E então a gente vai precisar fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na nossa outra fórmula, que é filtrar a nossa tabela de tempo. A fórmula vai ser exatamente a mesma. Então eu vou filtrar aqui a tabela de tempo investido para toda vez que o tempo investido for menor ou igual à quantidade de meses investidos. Basicamente isso aqui. E tá pronto novamente. E agora eu já tenho o meu simulador 100% funcionando aqui no Power BI. A gente vai ver aqui, se eu quiser uma taxa de juros de 0,5% ao mês aqui, eu tinha um saldo inicial de 10 mil. Se eu fizer um aporte mensal aqui de 350, ao longo de 24 meses aqui, eu vou ter essa relação de investimento aqui. Então meu valor investido final vai ficar em 18.400 e o meu retorno vai ser de 20.172 aqui. Muito bacana isso no Power BI. E aí aqui a gente vai conseguindo ver que ao longo do tempo, à medida que eu vou investindo, a discrepância entre o valor investido e o valor acumulado fica muito grande. E aí já fica uma dica para você de que vale a pena você fazer investimentos. E a gente terminou o nosso simulador aqui de maneira muito fácil, sem fórmulas complicadas. A gente consegue fazer isso muito bacana, criar uma ferramenta aí que vai além de mostrar gráficos no Power BI, mas algo útil para o seu dia a dia e para o dia a dia do seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal da Academia BI Pro para não ficar por fora de nenhuma novidade e para eu saber que você está realmente comprometido com se tornar um verdadeiro profissional de Power BI. Deixe um hashtag até o fim aqui nos comentários para eu saber que você realmente assistiu esse vídeo por completo e chegou até esse momento aqui.